passar então a entrevista aqui para São Paulo, onde nós vamos falar com a Ana Maria Cavalcante, né, que acaba de lançar um novo livro intitulado A Parteira Pariu a Repórter. Né? O título é bem sugestivo, mas ela é uma jornalista nata, né, e que trata das histórias da sua importante passagem com vários veículos no Brasil e no exterior. Né? Ana Maria trabalhou por muitos anos na TV Cultura e na BBC de Londres, onde fixou residência por um longo período, né, ao ponto de ter obtido o título como cidadã do Reino Unido. Agora, ela voltou a andar aqui, morar em São Paulo, e por isso vem falar aqui nos nossos estúdios, né, sobre as suas jornadas, seu livro, sua vida. Boa noite, Ana Maria Cavalcante. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, Ana Maria, em primeiro lugar, você nos fala um pouco sobre o seu lançamento do livro, A Parteira Pariu a Repórter, e se você pode nos dizer, contar um pouco, né, do o que diz a obra, qual que é o resumo aí da trajetória da grande jornalista que você foi e ainda é. O que diz o que diz o livro? Olha, o próprio título do livro já é um pouco da história, porque eu estudava jornalismo e um dia na faculdade eu soube que a TV Cultura estava procurando estagiários para o novo jornalismo, o novo telejornal que ia ser lançado na casa. Quando eu soube disso, eu fui correndo na TV Cultura para me candidatar. Aí chega lá, encontrou com o Fernando Jordão, que ia ser o futuro editor, e que me disse assim: nós vamos fazer um teste de rua com você e amanhã nós vamos viajar para mostrar como é que vive uma cidade sem médico. Aí eu fui com ele. Aí ele chega na cidade, eu não me lembro bem o nome, ele entrevista primeiro o farmacêutico, que conta como é que eles faziam, depois entrevista o prefeito, e finalmente ele diz para mim assim: nós vamos entrevistar a parteira agora, esse é seu teste. Aí eu fui. Era uma senhora negra, humilde, numa casinha muito simples. Nós sentamos num banco na frente da casa e começamos a conversar. E em um dado momento, eu nunca tinha segurado o microfone, é preciso que se diga isso, nem sabia que era uma câmera, nada disso. Aí eu pergunto para ela: que instrumentos a senhora usa? Ela diz assim: as mãos. Eu uso só as mãos. Aí eu ganhei ali na hora, com essa entrevista, a vaga. No dia seguinte chegaram dezenas de candidatos, mas eles fizeram só teste escrito. Eu fiz os dois, fui a única, fui aprovado nos dois, e aí começou a carreira. Olha que beleza. Então, olha, nós vamos colocar umas imagens aí das fotos do Vladimir Herzog, né? Sim. E que você conheceu lá na TV Cultura enquanto trabalhava. Bom, como é que foi seu primeiro encontro com o Vladimir Herzog, né? E qual foi o impacto que ele representou na sua carreira como repórter? Na verdade, não sabia nada a respeito do Vlado, e nem de ninguém da redação, porque era assim: os repórteres eram os estagiários e os editores eram jornalistas tarimbados. Você deve ter conhecido muitos: Fernando Jordão, Jorge Bordocan, Milton Severiano. Trabalhei com o Bordocan aí, num jornal no Paraná chamado Panorama. Então, eu trabalhei lá trabalhei um ano lá. Eu amava Bordocan. Sim, ele foi ensinou muito. Ele é um excelente jornalista. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui para contar o seguinte: quando a gente ia entrevistar algum figurão, Bordocan dizia assim: Ana Maria, pergunta se ele é feliz. Eu achava brincadeira, levei. Anos mais tarde eu fui morar em Londres e estava assistindo na televisão um jornalista muito famoso chamado David Frost, que estava entrevistando a Indira Gandhi. Olha. Aí ele fez tudo, quando pergunta difícil de corrupção, disso, daquilo, e a ministra tirava tudo de letra. Aí uma hora ele vira e diz assim: ministra,
A última pergunta, a senhora é feliz? Aí foi que ela se mexeu na cadeira, Descontrolou, né? assim, por que que eu não fiz o que o Mordocan falava, sabe? Sim. E nessa época, então, tinha esse clima Aham. na redação e o Vlado, ele, como eu digo na abertura do livro, nessa linda foto dele, Sim. o Vlado foi um farol na minha vida, na verdade. Porque o salário de estagiário era muito pequenininho e eu já tinha saído de casa. Então, o que que eu fazia? Uhum. Eu trabalhava de manhã na assessoria de imprensa de um hotel Uhum. e à tarde ia para a cultura. Aí o Lado me chamou e disse assim, Ana, larga esse hotel, se dedique aqui à sua profissão para que você possa ser uma boa repórter. Então, realmente foi uma luz me guiando. Eu Uhum. larguei, Uhum. no dia seguinte eu larguei a assessoria e comecei a trabalhar e logo em seguida fui contratada como repórter. Uhum. Agora, Ana, você lançou inclusive o teu livro agora neste domingo, Sim, né? Que é o que a gente já falou, qual é? Você lançou inclusive na praça, né, do Memorial Vladimir Herzog, né? isso. Que também é sintomático, né? O que que significa esse gesto? Você foi uma das homenagens que você fez ao Vlado, né? Sim. E o que que foi essa? Você sentiu esse clima de lembrança do Vlad, né? Do Vlado, você foi amiga dele, chegou a É, ser amiga dele na TV é. Cultura, né? Agora, é, é, em 75, quando ele foi preso lá e morto pela ditadura, você sabia, você tinha informações? Sim, Como é que foi? sim, sim. Porque a gente vivia, você tem que levar em consideração que eu era muito menina, como todos eram muito jovens. Então a gente vivia nesse contexto de ditadura. E no caso de Vlado especificamente, ele era uma pessoa muito querida, não só por mim, mas por toda a redação. Todo Sim. mundo amava o Vlado. E eu, quando me casei, Vlado foi meu padrinho de casamento. Essa foto que vocês mostraram Olha que depois. é do casamento, Hum. né? E logo em seguida eu fiquei grávida, Uhum. tive o meu filho, e quando ele nasceu, ele não parava de chorar. Hum. Eu passava a noite acordada e de dia também, porque vinham os amigos cumprimentavam, o nenê, aquela coisa toda. E um dia eu não aguentei. Aí eu liguei para minha madrasta e ela veio. Ela falou, Ana, você vai ficar dormindo agora de dia, que é para a noite você enfrentar de novo o choro do seu filho e eu não deixo ninguém entrar. Tá bom. Eu estava lá na cama ainda quando ouvi o lado chegando e Clarice explicando para ele a história. Aquela foi a última vez que eu vi a voz do Vlado, Ah, é. porque 2 semanas depois ele foi assassinado. Então, isso foi, a prisão dele foi em 75, né? Né? Seu filho nasceu em 75? Em 75, 4 de outubro, pouco depois, o Ah, sim. Vlado foi assassinado. Eu me lembro, porque eu cobri uma missa, eu era já correspondente do Estadão em Londrina, em 75 já era. Mas em dezembro de 75, o jornal me pediu para cobrir uma missa lá na cidade, Sim, em homenagem à morte do Vlado, né? sim, Porque era o muito culto querido por todos. ecumênico, É né? um culto ecumênico, porque todos os jornalistas foram, inclusive eu fui lá cobrir. É. Agora me diz uma coisa, você tem uma coisa aqui nos bastidores que é meio que, não sei se as pessoas todas conhecem, mas você é, também tem uma coisa importante na sua vida, que você foi o cantor Geraldo André foi dos primeiros, foi seu primeiro Foi, namorado. foi. Como é que foi isso? Nessa época, quando eu conheci Geraldo, eu era aluna da Fundação Getúlio Vargas. Uhum. Era uma das poucas mulheres que entraram naquele ano, em 66. Acho até que a gente está vendo umas imagens ali tá vendo umas imagens aqui, Ana,
do, do festival, do né? festival, né, da Record, na É. época, né, que fazia os festivais, e lá o Vandré cantou aquela famosa música, né, para não dizer que eu não falei de flores, né? Isso. Você já namorava ele nessa época? Sim. Ah, é nessa E época? ele fez a letra, nós estávamos juntos, começou num guardanapo, aí foi indo, e a gente não esperava que fosse dar no que deu. Não Aham, esperava. aham. Mas só completando a história, Ah, sim, tá. quando eu estudava na É que eu- Fundação Getúlio Vargas, tá. o centro acadêmico convidou ele para dar uma palestra. Depois Ah, o da. Vlado, tá. Não, Ah, o Geraldo. Geraldo, tá. Aí, depois, o grupo do centro acadêmico convidou ele para uma pizza. Aí nós fomos, eu via que ele me olhava insistentemente. Eu, uma garotona de 21 anos, diante daquela celebridade, eu fiquei encantada, adivinha, né? Lógico, lógico. Aí, uma hora ele chega assim, pertinho de mim e diz assim, olha, a hora que eu levantar, se levanta também e sai comigo. Ele, Uhum. tá bom. Ele levantou, eu fui atrás, né? Aí ele me leva em casa, me agarra, mas me agarra. Ele Na foi sua casa? na porta de casa, parecia um povo. E eu me defendendo, em uma hora ele fala assim, você é virgem? Ah. Eu falei, sou. Aí abri a porta do carro e fui embora. Ah. Mas aí depois ele conseguiu, semanas depois ele conseguiu meu telefone com um amigo da Fundação Getúlio Vargas, me ligou. Eu fui na casa dele e a partir desse dia, até a hora dele sair no Brasil, nós ficamos juntos. Quando saiu o ato 5, O AI-5. ele apareceu lá em casa. Um pouquinho Antes dele Pois fugir, né? é, Escapar da ditadura, na verdade, né? pois é. Então ele apareceu lá em casa e falou, olha, eu preciso me esconder. Queria me esconder aqui na sua casa. Eu falei, tudo bem, mamãe. Ah, é? Ficou encantada. Poxa. Aí depois de lá saímos, papai tinha uma casa na Ilha Comprida, ficamos lá, mas aí as pessoas descobriram, falaram para o meu pai, o André está na sua casa. E aí mudamos de novo. Aí ele foi para a casa da dona Araci Guimarães Rosa. Uhum. E depois disso se começou a pensar na saída dele do Brasil. E ele queria que fosse com o papai. Papai tinha uma Kombi nessa época. E aí contratou, chamou mais um amigo, que eles foram se revezando até Alegrete, no Rio Grande do Sul, Sim. aonde de lá uma família se encarregaria de ajudá-la a atravessar Ele foi a para o Uruguai, fronteira. pro Uruguai, né? Uhum. E atravessou a fronteira e voltou 4 anos depois. Aí você não ouviu mais? Ou... Não, o tempo todo, ele é meu amigo até hoje. Não, mas ele te mandava mensagens de lá, porque ele foi para onde? Ele primeiro começou, teve na Europa, na França, Chile, essa coisa toda. Pouca coisa. Logo que ele saiu, ele escreveu para mim e meu pai. E depois cada um seguiu sua vida. Quando ele voltou em 73, me parece, foi 73, ou Ainda não, no 74. No auge ainda estava a ditadura braba, que ainda era o Médici, né, em 74. Ainda não era nem não era nem o Geisel ainda, né? Ainda era o Médici, né, 74. Em 74, quando ele A voltou. ditadura era braba ainda. Mas o que acontece é o seguinte: se diz que quando ele chegou, ele foi preso. É bom esclarecer uma coisa: Geraldo nunca foi preso e nunca foi torturado. É mesmo? Nunca. Eu pensei que ele tivesse Não, sido, não, todo mundo falava acha. que ele era torturado. Todo mundo acha. Agora- Quando eu estudava na GV, vinha o pessoal perguntando, Ana e Geraldo, como é que tá? Porque um amigo me disse que eu vi atrás de Descarado, disse não sei aonde, não sei aonde. Eu falei, não, ele está bem. Agora, essa história de que ele escreveu, para não dizer que eu não falei das coisas, num guardanapo ao seu lado, foi o quê? Foi aonde isso? Num restaurante? Não, assim, em casa. Na sua casa? Na casa dele. Na casa dele? Você Ele estava lá? Ele morava numa cobertura pequenininha ali na Alameda Barros. E o tempo todo Geraldo falava de música, estava com violão. E foi uma canção que foi saindo.
E tinha 2 acordes, se você ver no Maracanizinho, 2 acordes. Eu adorava Pronto. essa música, Pois adoro é, até hoje, pois eu é. tenho o disco dele. É, É? e foi aquela coisa. E eu estava lá nesse dia do festival e Festival. foi muito Nossa, emocionante, foi né? demais. Porque teve aquela vaia, que eu digo, foi, Sim, é. na história da vaia, foi a maior de todas as Sim, vaias, né? mas ele daí ele tenta ainda protestar e É, tal, né? E as pessoas não paravam, não parava. porque naquela época ainda tinha a ditadura, que É. todo mundo tinha medo, né? Não, Da repressão, né? se você pensar que a música que concorria taco-taco com ele era Sabiá de Tom Jobim. Mas Sim, como é que estão vaiando Tom Jobim? sim. Né? Mas não era porque ele representou muito o momento que a A gente revolução, vivia. a revolução que era estudantil na época, já É, tinha começado, né? Em isso. 68, os estudantes já estavam, É, né, já se preparando para. Foi quando começou também a preparação da própria esquerda, que ainda tinha um pouco de esquerda protestando contra a ditadura ainda, né, teve a invasão da UNE, né, a é, polícia é, invadiu, é, muitos, né, depredaram a UNE. é, Foi uma loucura nesse foi. tempo, e o Geraldo estava acompanhando tudo isso aqui. Depois que ele foi para o exterior, fugindo da ditadura, né? É, porque, na verdade, Geraldo não era envolvido com nada, vamos dizer, um partido, não. Ele era um Não poeta. era um militante, ele era um Não, poeta. era um poeta. Mas acontece que todo mundo ia na casa dele discutir política. Né? E mesmo quando ele foi convidado pela Fundação, pelo centro acadêmico da Fundação, era para falar de política. Política o tempo todo. E como é que ele foi recebido lá no centro da estudantil lá da FGV? O centro que convidou ele. E como é que foi? Ele foi bem Foi recebido? ótimo, ele fez lá uma palestra, enfim. Tocando, foi, levou o Não, violão? não, Não, não. não levou o Só, violão. só falando, as pessoas fazendo pergunta e tal. Agora, E já falando da carreira dele, não estava falando de política ali, ou você acha que ele já estava começando a dar recados? não, ele nunca foi aquela coisa de ficar dando recados. Mesmo ele disse que com a música dele não estava dando recado para nada. Ele era um poeta. Ele também não foi censurado, É, não teve censura de músicas dele? não, não teve. Não? Não, professorada não. Agora, é incrível o que aconteceu com essa música, porque virou praticamente um hino. Sim, o hino Meses atrás, eu vi em Israel uma manifestação que as pessoas cantavam para não dizer que não falei das flores. até hoje ela vive, né? É, Como se fosse uma música feita agora, é. né? E é incrível que hoje Geraldo está com 91 anos, mora no Rio de Janeiro. Ele não estava no Nordeste, que eu ouvi falar, que ele estava num estado nordestino? Ele é nascido na Paraíba. E de vez em quando, muito de vez em quando, ele vai lá. Mas a maior parte do tempo ele não pega no violão, Ah, é? ele não canta, ele não dá entrevista, ele não sai de casa. Isso é verdade. A gente já Sabe? tentou fazer entrevista com ele, É, né? Muitas vezes a gente tenta fazer. A gente nem sabe. Por exemplo, não sei nem onde. Você falou que está no Rio de Janeiro é. agora, né? E parece que ele não dá entrevista para ninguém, nem para TV, nem para rádio, nem para jornal. Parece que ele deu uma entrevista para o Geneton, da TV. Bandeirantes. Não, acho que da TV Globo, né? Que é o Ah, Geneton, que até faleceu recentemente. O Geneton, sim, é verdade. que é o Mas grande. isso anos atrás, né? Algum É, tempo atrás, mas né? atualmente, Não quer falar, né? não. Mas você ainda fala com ele sempre? Falo com ele. Quando ele vem a São Paulo, a gente se encontra, almoçar, ele vai lá em Ah, vocês casa. almoçam ainda hoje, É, todos juntos, troca somos ideias? amigos, porque ele teve muita influência na minha vida, porque Sim, aham. eu era menina, então eu via muita coisa que ele falava, sabe? E aquilo fazia efeito, e eu tinha muita admiração por ele. Agora, não foi bom ser namorada dele, viu? Não, Não, por quê? muita mulher no Ah, pedaço, imagino. muita mulher no Olha, pedaço. eu que não fui namorado dele, nem namorada dele, admiro ele até hoje, né? Quer dizer, assim, uma coisa acima do normal, né? Da música brasileira, que com essa música só ele
Até hoje até hoje ele faz Até grande hoje, sucesso. Quer dizer, se ele desse mais entrevistas, ou se ele aparecesse mais na televisão, né? Ele era sucesso até hoje, né? Seriam uns Beatles brasileiros, né? Que ainda hoje faz sucesso. Fez música para filme, aquele A Hora Verde, Augusto Matraga, Sim. que é muito bonito também, né? Uhum. Mas ele não quer saber. Ano passado, eu estive na casa dele do Rio de Janeiro. Uhum. Na sala estava o violão dele. Olha, Aí eu digo assim, Geraldo, o violão ainda do festival? não, Da agora, Record? E recentemente. agora? Aí eu digo, Geraldo, toca uma música para mim? Não, nem para você aqui. Não. Aí eu comecei a cantar uma música dele para ele, comecei a chorar. Ele chorou? Você chorou. Mas ele não chorou. Ele ficou só me olhando. Só te olhando. Mas não adianta nem eu. Ele não veio nem pro meu lançamento. Ah, não foi agora o lançamento? Ele não veio. Mas você convidou ele? Convidei ele, não veio. O que ele te explicou? Que não veio por quê? Geraldo, ele passa o dia sem fazer nada. Não vai pra praia, passear, Não, nada? Nada? Ele Fica em casa? ele mora com a irmã dele, Com a que irmã? dá bem com a irmã dele, num apartamento grande, de frente para um lá. Mas Mora onde? Copacabana? Qual praia ali? como é que chama aquilo? Acho que é Flamengo. Eu não Flamengo? conheço. Sim, sim. Aterro do Flamengo ali, né? O clube do Flamengo é lá. Ele é flamenguista, é? Não sei. Você não gosta de esporte? Não, até gosto. Mas ele gosta também? Hã? Ele curte esporte? Ele gosta, assim? Do Flamengo? Olha, hoje nada, viu? Nada, né? Mas ele não escuta música ainda, não curte lá, sei lá, o Caetano tá com 80 ainda, mas não, o nada a Jobim, ver. quando era vivo, né, disputou. Nada a ver. Não? Se você encontrar geral na rua, você não Não sabe reconhece. quem é? Uma barba até aqui, É mesmo? um bigode até aqui, um cabelo até aqui, É mesmo? um bonezinho sempre, Então não tem condições de saber. sabe? Só você conhece, você reconhece ele em qualquer lugar. Agora, realmente uma pessoa maravilhosa, né? Poxa, é espetacular. Por que você não convida ele para dar uma entrevista pra gente aqui? Posso convidar? Convida, fala Convida. assim, olha, Ah. né, o site da Brasil Confidencial, que nós temos esse canal, que se explica para ele, ó, o canal BCTV, mas com ele a gente até faria no outro horário, o horário que ele quiser. Se ele quiser fazer no Rio, a gente vai lá falar O que ele queira. Peça o que você queira. Fala o que você quiser. Se você quiser vir aqui, a gente vai falar com você. Se você quiser vir aqui, sabe, onde ele quiser. Quando ele vier a São Paulo, fala, ó, fala com você, você fala, Geraldo Vandré está aqui, ele vai aí, ou vocês venham aqui. E a gente faz aí um belo de uma conversa. Agora, tem o porque seguinte. esse homem foi simplesmente a síntese do que teve que essa música, eu participei do movimento estudantil também, quando eu era jovem, e era a música tocada nas nossas passeatas que a gente fazia, nossas reuniões, né? Isso era a música que começava a festa, né? Agora tem o seguinte, antes ele era muito falante, falava de tudo que você quisesse, filosofia, economia, principalmente política. A última vez que eu me lembro que ele deu entrevista, foi o ano passado, para a Bandeirantes, num programa que até o Mitre que estava entrevistando. Mitre foi meu chefe no Jornal da Tarde. Ele mal falava. Não falava? Ele mal falava. Por quê? Não estava afim? Não, ele é assim hoje. Não estava gostando da conversa? O Mitre é um cara muito legal, eu gosto dele. Ele mudou. Ele mudou. Continua, sim. Continua um mito, né? A última coisa dele de 2018 é que ele publicou um livro de poesia chamado Poética. Eu não vi. Um livro que ele lançou na Paraíba. Paraíba. E você tem o livro? Tem. 2018? Sim. Tem uma dedicatória legal Tem. lá? Tem. Bonita. Ele fala, para minha namorada. Fala isso? Você sabe que quando ele voltou para o Brasil, em 74, por aí, ele passou uns dias na minha casa. Nessa época, eu estava grávida. E você teve um casamento, acho que com um escritor famoso? Não, eu tive casamento com Ingo Ostrovsky, que é jornalista também, e que também era estagiário na TV Cultura. Nós dois começamos juntos e na mesma função. Você teve um filho com ele, né? Aí tive o filho com ele. Um
único filho que eu tenho. Você tem um filho com ele? É, com ele, né? E aí você estava falando do Geraldo, né? Aí o Geraldo vem e tudo mais, e depois eu fico sabendo, eu tento, na última vez que ele esteve em casa, eu tentei conversando com ele para saber as coisas que aconteceram. E tem muita coisa fantasiosa. Uma delas é quando ele chegou de volta aqui ao Brasil, ele foi preso pela Polícia Federal, e isso e aquilo. Não teve isso. Aí eu digo assim, como é que foi essa história? Ele falou, não. Ele chegou e realmente ele foi chamado e No aeroporto, no próprio aeroporto? no aeroporto, e disseram para ele, você precisa se apresentar mensalmente na Polícia Federal. Eu acho que era a Polícia Federal, Não é, ou o sim. Ministério da Defesa, algo assim. Uhum. Ele foi, Ele ia comparecer? não ia, mas ele acabou. Nunca mais foi? Nunca mais foi. É porque depois de 75, aí veio o Geisel, que começou com aquele processo da distensão, né, que começou... Porque eu participei do Comitê pela Anistia. Sim. Quando eu estava em Londrina, eu era um dos diretores do Comitê pela Anistia, Sim. que acabou acontecendo em 79, né? Então acho que o Geraldo veio antes da anistia, que foi em 79, aí a anistia ampla e geral e restrita, que se falava na época, mas não foi tão ampla nem tão irrestrita, mas teve anistia e que muitos presos políticos estavam no exterior, aí voltou Brizola, voltou várias pessoas, né, que a gente se recorda na época, vários amigos também, mas vários políticos também. E a partir de 79, então, aí o pessoal começou a voltar. Eu lembro que depois, em 80, começou a construção do PT, o Fernando Henrique voltou também, porque ele estava na Sorbonne, né? Eu estava no Brasil. Você estava já, né? Você participou de todo esse processo. Mas o Geraldo ele sabia o que estava acontecendo? Não, eu falo assim, sabia, lógico, mas quando teve a anistia, ele se sentiu mais tranquilo para poder participar da política? Não tinha nada a ver com ele. Não tinha. Não tinha, porque nunca foi preso. Não era preso político. Enfim, agora, logo depois que ele voltou, você deve ter sabido disso, ele ia diariamente no Campo de Marte. Eu já... E eu cheguei uma vez com ele. Aqui em São Paulo, Campo de Marte. Lá na praça, lá. Campos Bagatelli, né? Aí ele entrava assim, conhecidíssimo na casa e tal e tal. E muita gente perguntou que negócio é esse, né? De ficar lidando com militares, aquilo. Da aeronáutica, né? Ele escreveu até uma ópera, nem lembro, uma música chamada, como era mesmo, meu Deus? Eu esqueci. Mas nessa época ele ainda estava ativo, tinha uma cabeça. Ainda era poeta. Isso foi quando? Isso foi. Logo que ele voltou. Ele voltou. 74, você falou que ele voltou? Isso. 75, isso? Mas foi na época da morte do Herzog, então. Foi na época do Herzog, do Vlado, 75. Foi antes, foi depois? Não lembro direito, eu tenho que pensar um pouquinho nessas datas. Não, tudo bem. Não, datas às vezes confunde muito, mas talvez então tenha sido depois da morte do Vlado, talvez, né? Bom, o Vlado morreu 75. em 75, meu filho nasceu em 74, o Vlado esteve lá em casa, por aí. 73, por aí assim. E ele ia no Campo de Marte quase que todo dia? É o que ele falava. Hoje ele não fala em lugar nenhum. Hoje ele não fala nem sobre isso. Não vai em lugar nenhum. Não vai. Eu tento tirar alguma coisa dele, mas eu tenho problema de audição e ele fala muito baixinho. Aí eu fico assim perto. Mas você usa aparelho, né? Uso. E aí você consegue escutar um pouco mais, né? Não, eu uso... eu sou, Germano, fiquei 100% surda. É? Mal de família. Meu irmão, quando morreu, estava surdo. A minha prima, que mora na Inglaterra, está surda. E eu ouço, graças à tecnologia, porque eu uso implante coclear. Que legal. Que você coloca um aparelhinho dentro da cabeça ou fora.
Poxa, que legal. E tenho uma audição boa e eu me viro bem. Agora, em lugar que tem barulho, é Aí não inferno. dá, lógico. É. Eu tive um amigo assim também, que era o Dalgas Frisch, que ele morreu. É o senhor que cuidava de passarinhos, que gravou a voz do Irapuru, no Amazonas, sabe? O Sim, Dalgas sim, Frisch. sim, sim. E ele também ele tinha esse aparelho. Uma vez ele foi na minha casa, que ele gostava de mim, ele ia sempre lá. De vez em quando ele ia na minha casa, aqui, eu moro aqui em São Paulo, no Cotia, né? E uma vez ele escutou aquele barulho do sino dos ventos, e eu estava preparando um café para ele. Aí quando eu voltei, ele pegou o sino dos ventos e tirou o sino de ventos, falando assim para mim: Não, com esse barulho do sino de ventos eu não escuto nada, confunde a minha cabeça. Então é isso. Agora, o Geraldo Vandré, que grande surpresa que eu tenho. Se você me contou aqui, porque eu sempre soube que ele tinha sido torturado, que ele tinha sido não sei o quê. Você me deu uma surpresa, além maravilhosa, assim, que você contou histórias fantásticas aqui. Todo mundo acha que ele foi Pois preso é. torturado, nunca foi. Então é que ele também não fala, não dá entrevista. Então ele deixa rolar isso como lenda, né? Como Não, lenda urbana. quando pergunta, ele fala, né? Ah, fala, mas ele quando pergunta, mas ele também não dá entrevista, então essas coisas ficam no ar aí. Mas você tem que levar em consideração, Germano, que ele está com 91 Ah, anos. sim, lógico. Não, olha, minha mãe tem 93, que vai fazer agora em maio. Já não dá, ela já não escuta direito, já não entende quem é quem, já tem dificuldade. Não é nem Alzheimer, é porque é a dificuldade da idade, né? Todo mundo tem. Agora, eu fiquei muito surpreso, encantado de saber isso, que você me contou histórias que realmente eu desconhecia sobre um cara que eu sempre admirei a minha vida inteira, né? Aquela coisa, eu admirava André, era Che Guevara, aquelas coisas de jovem, adolescente, revolucionário, né? Fico contente de ter dado uma boa notícia. É assim, né? O Herzog eu não conheci, mas porque eu não tive essa oportunidade, mas talvez se eu conhecesse como você, teria também ficado encantado, porque ela era uma pessoa, né, que depois foi morar no exterior, né? Eu entrevistei a Clarice várias vezes. E os meninos agora, que todos estão moços, né? Já entrevistei, mas a Clarice entrevistei várias vezes. Mas depois também parei de entrevistá-la, estava no Globo, porque depois ela também parou de. Parece que ela estava com Alzheimer, alguma coisa. Tá. Ela estava, né? Porque ela faleceu, né? Faleceu. Então eu entrevistei várias vezes, mas depois também ela parou de dar entrevista e depois faleceu e foi lamentável, né? Porque era uma figura que quando eu era da Anistia lá em Londrina, eu ligava sempre para ela. Então eu levei lá o Dom Paulo Evaristo Arnes, todo esse pessoal todo, né? Porque eram as pessoas que a gente admirava na época, né? E que fizeram o Novo Brasil, que foram todos eles, Vladimir e todos eles, foram responsáveis pela quebra do regime militar, que depois ele se mudou, o regime teve que mudar, depois da morte do Manuel Fiel Filho, né, do Vlado, eles tiveram que mudar, porque senão a esquerda já estava fazendo luta armada, já estava um monte de coisas, e que se eles não tivessem esse ponto de inflexão, talvez o Brasil tivesse inflamado ainda mais, que já estava um monte de mortes, né, de jovens, estudantes amigos meus que inclusive morreram na repressão. Então eles foram importantes, como o Vandré foi, como o Vlado, como um monte de gente foi. Você sabe que o pessoal da redação, da primeira vez que eu entrei na TV Cultura, Gabriel Romero foi preso, Celso Mordocão foi preso, Narciso Calili foi preso, outro que eu trabalhei. Era todo mundo sendo preso. Pois é. Agora, mais ou menos nesse período, nós fomos para Londres, porque Ingo se candidatou a uma vaga na BBC e levou. Aí nós mudamos para lá e passamos 7 anos. Eu vi que você foi repórter lá da BBC. Nessa época eu trabalhava pouco. Eu estava no começo, assim, de aprender inglês. Eu achava que sabia muito, não sabia nada. E aí eu fiquei insegura e também tinha um filho bebê para cuidar, né? E para trabalhar na BBC, quer dizer, que tinha um serviço português na BBC, né? Tem. Mas
mas de qualquer forma, os ingleses são muito chatos ali, exigem que você fale a língua direitinho, né? Eles têm a maneira deles falar, eu acho muito bonita. Uhum. E quando a rainha falava, a Não. falecida, Ah, você cobriu a morte da Diana, né? a Elizabeth II, ela fazia aquele pronunciamento pela Sim, abertura do parlamento. Eu achava lindo como ela sim, falava. eu fui Eu lá dizia, eu ver. queria falar como ela, né? Porque é aquela maneira pausada de Não, falar. ela era maravilhosa. E que é muito importante na comunicação, que você pronuncie bem as palavras, né? E a rainha, pô, A ela, rainha. ela ficou lá uma eternidade, porque ela foi muito jovem, rainha, né? E Não, ela morreu, ela fica lá e ela muitos morreu com anos. quase 100 anos, 90 e Há pouco, há pouco, pouco. morreu há pouco, né? É. Mas olha, a conversa está muito boa, viu? E Ana Maria, eu ficaria com você aqui até amanhã cedo. A gente não pararia mais de conversar, né, com essas boas novas, com essas informações tão gratificantes para mim, né? E eu acho que para o nosso público também, porque aqui o nosso público trabalha com uma idade de gente mais é, com a idade mais assim, mais, A de melhor idade, como se não, a chama. gente usa também a menor idade, mas também tem um público jovem. Então, a gente mistura um público jovem com esse público, né, que vai até a nossa idade ali. Então, também tem jovens, mas acho que tem muitos jovens, por exemplo, que não conheciam essas histórias que você contou aqui, né, e que serve de roteiro para essas vidas, né. Então, eu gostaria muito de agradecer, Ana Maria, aqui a sua presença, né, e de dizer que eu fiquei muito feliz e encantado com as informações que você nos deu, com a sua trajetória de vida, com o seu trabalho, né? Então, que nos engrandece muito de ter uma jornalista como você, né, que ter vivido o que você viveu, a experiência que você teve, que agora muitos jovens também podem ter, né? Porque o jornalismo eu acho que não acabou, ele só Não. está mudando, né? O jeito de ser. Eu tinha um diretor no Globo, que eu trabalhei 21 anos lá, que ele dizia o seguinte: olha, jornalismo não é mais como era, mas o jornalismo não morreu. O jornalismo pode ser hoje, está na internet, mas ele pode estar amanhã até na porta de geladeira, com o novo sistema né, de computadores, de realidade virtual, de robotização, de IA, né, de inteligência artificial. Ele pode estar, mas é um jornalismo que não morreu, ele não vai morrer. A gente falava quando veio o rádio, né, quando veio a televisão vai matar o rádio. O rádio hoje está aí, Tá aí. florescendo. Aí você fala, não, a internet vai matar a televisão. Não, a televisão está aí, só que ela mudou o feitio, ela está né, streams, tá, mas quer dizer, as televisões também não morreram. Aí você vem, só tem esse novo produto, que é os streams, né, as coisas. Mas, então, e os filmes não morreram, o cinema não morreu. A gente viu agora vários filmes brasileiros concorrendo, ganhando Oscar, concorrendo a Oscar. Esse ano não deu certo, mas concorreu como melhor filme, como melhor ator. Quer dizer, então nós estamos dando demonstração que a cultura brasileira também não morreu. E cada vez que você fala essas coisas, nós estamos dando um espaço para mostrar que a cultura não morreu, o cinema não morreu, o teatro não morreu, o cinema não morreu, nada morreu. Só mudou um pouco. É aquela história, né? A gente se referia ao cinema como o telão, a televisão como uma telinha, e agora com a internet é mini telinha, né? Pode ser Porque aqui na margem do nosso celular é um computador, né? Olha, eu sou repórter. Eu sempre digo, fundamentalmente, além de ser jornalista, eu gosto da rua, amo a rua, é isso que eu sou. Eu também gosto muito disso. É bom, né? Sim. E o que eu ia falar, meu Deus do céu? Não, você estava falando das mudanças daqui no mundo. Assim, antes, quando a gente fazia ao vivo, eu tenho até a foto da TV Cultura transmitindo o Festival de Inverno Campos do Jordão? de Campos do Jordão. Adoro. Ônibus enormes para fazer a transmissão ao vivo. Hoje, você entra com o celular. Eu fui do governo, fui assessor do Fleury, governador, né, mas a casa de campo, inclusive do governo de São Paulo, é lá em Campos do Jordão. E lá funciona hoje ainda, até hoje, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, porque a TV Cultura é do Estado de São Paulo, né? Pode mudar governo, mas é uma instituição do Estado, do governo, é uma instituição, né? Do Estado.
E os festivais de inverno de Campos do Jordão, eu assisti alguns, mas são maravilhosos. Maravilhoso. É uma coisa A que gente você, cobria todos os anos, eu fui vários. você assiste Vários. ali, embasbacado de ver aqueles Alunos, mestres, mestres, todo mundo. coisa maravilhosa, É. né? Que até hoje é imperdível. E, aliás, a TV Cultura transmite, eu também não perco, não, até hoje. Então, parabéns, então, Ana Maria Cavalcante, a nossa entrevistada de hoje. Chegamos, então, ao final da sua entrevista, Ana. Uma pena. E- Esse papo tá muito bom. o problema é que a gente também tem um espaço assim, na nossa grade. Obrigado. A gente fica para uma próxima oportunidade, mais conversa como essa, que foram interessantíssimas. Bom, então eu gostaria de desejar boa noite, Ana Maria, e também para os nossos telespectadores, boa noite, Ana Maria. Boa noite, irmão. Foi um prazer enorme estar aqui. Tá? Foi ótimo para nós e até a próxima. E não esquece do convite, então, ao Vandré, tá? Tá bom, tá bom.